Boa tarde a todos de Água Branca, dando sequência ao nosso bate-papo. Agora nós vamos falar com o Toninho Coito, que é o secretário de Saúde. Depois de toda essa semana, vários membros da oposição vieram conversar com a gente, bater um papo, e foram feitas várias críticas à maneira como está sendo conduzida e sendo enfrentada a crise do coronavírus em Água Branca. Então, nada mais apropriado do que o secretário de Saúde para responder essas perguntas. Deixa aqui registrado que foi feito o convite ao prefeito Zé Carlos, mas ele preferiu não fazer a entrevista. Sendo assim, quem vai responder os questionamentos é o secretário de Saúde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Água Branca. Boa tarde a todos que depois vão ouvir esse áudio. Vamos lá, Michel, fique à vontade. Pode perguntar aí o que você deseja. Certo. Secretário, antes de tudo, quero lhe agradecer aqui a disponibilidade e a disposição de vir aqui conversar com a gente. Na verdade, não é nem conversar com a gente, é conversar com o povo de Água Branca, né? Aqui eu estou sendo só o veículo para que as informações cheguem até o povo de Água Branca. Então, não sei se você teve a oportunidade de ouvir as outras entrevistas. Aqui já passou o ex-prefeito Zé Dorinha, o pré-candidato a prefeito Paulo Campos, o pré-candidato a prefeito Nelson Feijó e o vice-prefeito Maciel Coito. Então, praticamente todos foram unânime em apontar algumas falhas na condução do enfrentamento ao coronavírus aí em Água Branca. Não sei se você teve a oportunidade, se você quiser eu posso repetir mais ou menos o que foi dito até agora. Pode ficar. Eu ouvi algumas delas, não ouvi todas, mas deu para ouvir algumas das entrevistas que você fez, sim. Certo. Então, mas pode pontuar as dificuldades ou então, colocada que a gente esclarece ou concorda, discorda e esclarece. Certo. Uma das críticas que foram feitas praticamente por todos é principalmente a questão da barreira sanitária que foi feita em Água Branca. É uma barreira que não tinha praticamente nenhuma rigidez, todo mundo passava, né? Pouco controle, pouca fiscalização, e eu queria saber de você por que isso aconteceu, ou se isso é verdade ou não. Vamos lá, Michel. A barreira aqui de Água Branca, ela foi montada com 3 objetivos. Um era de orientação, a gente produziu alguns materiais informativos para distribuir às pessoas que por ali passavam naquele momento, no início de tudo, e fazer uma triagem de quem chegava no município de outros estados, principalmente dos estados que têm casos confirmados. E de monitoramento. Monitoramento no que sentido? Ao passar do tempo, as pessoas que a gente fazia o cadastro, o registro nos formulários da Secretaria Municipal de Saúde, alguns não cumpriam a quarentena como era orientado na barreira. E a gente conseguiu identificar eles transitando no município para outro. Então, nosso objetivo no momento era esses 3 objetivos. Com o passar do tempo, essa triagem de quem chegou no município, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um número de telefone para tirar dúvidas sobre Covid, tal informação. A população tomando conhecimento desse número, antes mesmo dessas pessoas chegarem no município, o vizinho, a própria família, alguém que tinha alguma informação já passava para a gente. Então, foi muito interessante, positivo, porque todos, eu não vou afirmar com certeza 100%, mas acima de 90% das pessoas que estão hoje em nosso município, a gente tem o cadastro e a gente consegue monitorar. Monitorar de que forma? Só a barreira não impede ninguém vir de outro estado nem entrar no município nenhum. Isso eu discordo de quem fala isso, porque se a gente barrar ele na barreira, ele vai por outro sítio, ele pula, ele vai a pé e ele vem para o município. É até um constrangimento vir de São Paulo, chegar aqui e dizer que não vai entrar na cidade. Isso é uma inconveniência tamanha. Como as nossas medidas foi colocar uma equipe com multiprofissionais, com advogados, psicólogos, assistente social e um profissional da saúde,
para ir às residências dessas pessoas, que a gente registrava tanto na barreira como pelo telefone aqui da Secretaria de Saúde, que as pessoas todas, a cada equipe visita até que ele cumprisse os 14 dias de quarentena. Uhum. Então, esse foi o motivo inicial da barreira. Funcionou de 6 às 6 da manhã às 6 da noite. Certo. Ela não era 24 horas. Uhum. Bom, outra crítica que foi feita, inclusive eu também fiz essa crítica, que foi em relação aos ônibus, esses ônibus que trazem as pessoas de São Paulo, certo? E a gente sabendo que São Paulo é o foco da epidemia hoje no Brasil, então essas pessoas chegavam sem nenhum controle. Inclusive circulou nas redes sociais um vídeo onde mostrava as pessoas, o ônibus parando na entrada da cidade e as pessoas simplesmente descendo e indo embora. O prefeito se manifestou na época dizendo que na verdade tinha sido feita uma vistoria lá na Maria Bode. Eu vi também que teve um parlamentar aí de Água Branca e teve o trabalho de ir lá na Maria Bode e comprovar por meio de vídeo de que na verdade a barreira era apenas esporádica, não era uma barreira que ficava permanentemente. Então, pelo que eu vi nas imagens, as pessoas simplesmente chegaram em Água Branca, cada um foi para sua casa sem nenhum controle. Certo, Michel, é porque nem sempre o que as pessoas veem é o que é verdade, né? Por exemplo, ontem até eu vi os comentários nas redes sociais e até achei engraçado, porque essa barreira não era de contenção dos ônibus, que as duas linhas de ônibus, que aqui era Nininho e Neném Turismo, que passa dentro da nossa cidade, a gente já tinha conversado com eles anterior a isso. Tanto é que Neném nem fez as viagens. Ele disse, estou cancelando minhas viagens antes mesmo os municípios se mobilizarem. E Nininho disse, vou ter que vir, porque eu já estou com os ônibus em São Paulo, com as passagens vou ter que vir. E disse no decorrer da viagem todo o trajeto. Estou passando na cidade tal, vou chegar provavelmente dia tal, e a gente fez essa triagem de Maria Bode dos dois ônibus. E como é que foi feita essa triagem? Sim, só que os ônibus tem um dele que é identificado, Localima, o outro é JS, alguma coisa. E aí a gente fez a triagem e quando chegou aqui em Água Branca, lógico, a gente já tinha feito a triagem de todo mundo, porque se deixasse fazer aqui em Água Branca, muita gente deixou em Maria Bode, na tabela, e a gente não conseguiria fazer de todo mundo. E foi engraçado que a interpretação foi totalmente diferente. Tá. E também a gente faz da Contígio. A Contígio a gente realizou a triagem em Maria Bode, porque ela não entra em Água Branca, porém a gente sabe dos horários que ela chega aqui no nosso estado. Tá. Aí eu lhe pergunto, e como é que foi feita essa vistoria? Olha, primeiro, identificando quem é cada passageiro do município de Água Branca. Ele desce do ônibus, ele fez uma entrevista das condições de saúde que ele apresenta no momento, em que ele estava trabalhando lá em São Paulo, se teve contato com alguém, se veio embora porque apresentou algum sintoma da doença lá. Tudo isso é entrevistado e registrado no prontuário aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, depois de fazer isso, a cada 2 dias a equipe nossa visitava na residência para saber se ele realmente apresentava, ou se ele negou aquilo que ele disse lá, ou se apresentava os sintomas. E também entrevistava as pessoas da família já depois que ele estava no ambiente familiar. Então foi feito isso, você mandou as equipes, a cada 2 dias as equipes iam lá na casa do indivíduo que veio de São Paulo para fazer uma entrevista com ele e saber as condições de saúde dele, é isso? Justamente. Aí, Michel, uma coisa que a gente continuou fazendo foi o seguinte, porque ele pode estar sintomático e conter a doença. Sim. Passou os 14 dias da quarentena, ele sai de alta, pelos protocolos ele sai de alta, mas a gente começa a monitorar a família, porque a família depois de 10 dias pode apresentar os sintomas, se caso ele estiver infectado e não apresentou os sintomas, entendeu? Então, todo esse trabalho está sendo feito em Água Branca. Mas é um trabalho invisível, que as pessoas não notam, que as pessoas não divulgam,
mas que as pessoas sabem, porque aqui é conduzido por um advogado. E, assim, essa de dizer que não sabe está sendo divulgada, porque a rede social daqui é aberta para todo mundo. Todo dia sai o boletim, todo dia agora coloca um vídeo das ações que estão sendo realizadas, o que foi feito. Aí é uma questão mais... Deixa para nós viver outras épocas para frente. Mas aí está acontecendo no nosso município, Michel. Não, mas, inclusive, o secretário, eu fazia essa crítica dizendo o seguinte, que era importante que todos os dias, ao final do dia, que o secretário, junto com o prefeito, né, mas a gente percebe que o prefeito está praticamente ausente diante dessa situação, a população extremamente aflita e o prefeito completamente ausente. Se ele está fazendo ou não está fazendo, ninguém tem conhecimento, porque as pessoas só vão passar a ter conhecimento a partir de uma comunicação direta com a população. Então, eu lhe pergunto o seguinte, eu fiz essa crítica, certo? Aí eu estou lhe perguntando o seguinte, você não acha que ele é adequado, inclusive eu vi agora ontem que você gravou um vídeo, certo? Informando a população, mas você não acha que seria adequado que desde o início você viesse informando a população sobre a evolução da doença no estado, no país, no estado e na região? Pronto. Quanto a isso, sobre o prefeito, quero dizer, se a gente errou até hoje, eu assumo todos os erros em nome dele por o seguinte, todos os decretos ele colocou como a Secretaria de Saúde coordenará os serviços de combate ao Covid. Então, se foi alguma negligência, eu assumo esse erro como secretário municipal de saúde. Mas de divulgação, todos os dias, a partir que a gente começou, é lançado um boletim dizendo dos casos suspeitos, dos casos, se teve caso confirmado, e os descartados aqui no município, nos Instagram da prefeitura, no da secretaria, no da galera pessoal aqui. Vídeo não, vídeo. Eu confesso a você que não tenho essa habilidade de estar nas mídias sociais, nem muito menos o prefeito. Mas mediante a necessidade de que de tanto fake news, de pessoas fazendo áudio dizendo que era o secretário, que era fulano de tal, colocando mensagem. Eu mesmo estou fazendo alguns vídeos informativos do que está acontecendo, das medidas que estão acontecendo no nosso município. Eu acho que ontem foi o terceiro, estou me preparando agora para o quarto do dia de ontem e um pouco do dia de hoje. Mas agradeço sua contribuição, porque nos faz, assim como foi a reunião com o comércio aqui, muito boa, nos faz perceber que tem outras alternativas de informação, de medidas que podem acontecer. Agora, discordo de duas, eu vou lhe falar agora. De duas situações de entrevistados no anterior. Uma foi do meu amigo Paulo Campo, que disse que precisava que o comércio, não era problema que o comércio falisse, mas que tinha que combater o coronavírus, era a principal importância. A gente está trabalhando para combater o coronavírus, sim, mas também para não falir o comércio de Água Branca. Por isso tem essa parceria com a Associação dos Comerciantes e Empresários, para a gente discutir medidas que não prejudiquem tanto, prejudicar, a situação está prejudicando, mas que não venha a ser tão forte como o comércio de Água Branca, a ponto de chegar à falência algum empresário de nossa cidade. E do outro, o vice-prefeito que protocolou em nossa secretaria, dizendo que o município tinha que dispor de uma área para todo mundo que chegasse de outro estado, a gente colocar em isolamento. Essa não é as medidas que orientada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. A princípio, o isolamento, a quarentena familiar, e a gente está fazendo esse acompanhamento. Então, discordo dessas duas medidas nesse sentido. Certo. Secretário, mais uma coisa. Circulou também um vídeo aí nas redes sociais onde mostrava uma aglomeração muito grande no centro da cidade. E não foi apenas um dia. É uma coisa já corrente aí. E você sabe que hoje a orientação, né, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é que não pode ter aglomeração. E eu lhe pergunto, por que está tendo aglomeração em Água Branca? Pronto. No primeiro decreto aqui do município de Água Branca, ele vetava
por total a Feira Livre. Uhum. E aí a gente, depois de uma semana, percebeu o seguinte: a Feira Livre estava trazendo a ausência da Feira Livre, estava trazendo um prejuízo imenso para aquelas pessoas, no sentido de que os idosos, essas pessoas mais vulneráveis estavam deixando de se alimentar com uma alimentação saudável, que tem no nosso município, dos de legumes, frutas e verduras, que é o nosso principal aqui hoje de Água Branca. Então a gente voltou com a Feira Livre na segunda-feira, restrito só para os comerciantes que residem no município de Água Branca, e 2 dias por semana com a Feirinha do Banco. A Feirinha do Banco é uma feirinha que tem aqui na cidade. Sim, conheço. Cada semana para quem vem ao banco, tirar a aposentadoria e tudo mais. A gente tomou algumas medidas de colocar a feira em um espaço mais amplo, que desse para a gente colocar um distanciamento de uma banca de 2 metros, mas, porém, coincidiu com a escassez de alimentação na residência, com o pagamento da aposentadoria, com o pagamento da prefeitura e do Estado, e a falta de colaboração da população com a nossa medida. Tanto é que foi um tumulto para a gente mesmo. A gente sentiu, foi um impacto muito grande, mas isso já controlou, porque a escassez de alimentos todo mundo conseguiu comprar e esses pagamentos já acabaram. Então, só se prevenindo agora para os pagamentos dos R$ 600 do governo federal, que vai acontecer agora, né? Certo. Mas aí eu queria deixar registrado o seguinte: já passou, já aconteceu, né? Mas o fato é o seguinte, é que teve aglomeração. E aglomeração não pode, né? Inclusive, ninguém está restrito de andar na rua, né? Porque o direito de ir está garantido, é constitucional, ninguém pode proibir. Agora, o que não pode é a aglomeração. Em caso de ter aglomeração, o poder público, que é o caso de vocês, pode tomar a medida necessária para dispersar as pessoas. E, se for o caso, utilizar, inclusive, a força por meio, vocês têm aí que é sob a autoridade de vocês, que é a Guarda Municipal, e tem a Polícia Militar, certo? Que pode auxiliar vocês. Evidentemente que ninguém quer que, né, alguém seja dispersado de maneira grosseira, violenta. A ideia é que seja orientado e que seja desfeito a aglomeração, certo? Mas a partir de agora, por exemplo, o que é que estão fazendo, principalmente nas grandes cidades? Tem uma feira de mercado, as pessoas precisam comprar comida, certo? Isso é o óbvio. Só que as pessoas têm que ficar na distância, uma da outra, no mínimo de 2 metros, certo? Porque a fila que eu vi ali era todo mundo colado um no outro. O que é que vocês vão fazer agora, por exemplo, nem você está falando aí, quando as pessoas forem receber o benefício agora dos R$ 600? Quais são as medidas que vão ser adotadas? Pronto, na terça-feira, foi segunda-feira, a gente teve uma reunião com representantes da Associação do Comércio e Empresário aqui de Água Branca. E foi importantíssima. As medidas adotadas foram o seguinte: da Secretaria de Saúde ficou na responsabilidade de pintar no chão o espaço entre pessoas nesse estabelecimento que estava causando aglomeração de 1,5 metro de uma pessoa para outra, e colocar uma equipe diariamente nos dias de maior rotatividade, maior aglomeração, para fiscalizar mesmo e orientar a população a respeitar esse espaço. O carro de som passou em toda a cidade avisando que o horário de manhã do comércio era preferencialmente para a zona rural. E quem morava na cidade que desse preferência a vir ao comércio à tarde, porque Água Branca é isso. Até meio-dia tem pessoas da zona rural. Meio-dia para à tarde é vazio. Então, esse horário ficava para a zona urbana. Tá. Essas foram 2 medidas que... E assim, os comércios, os empresários, os proprietários do comércio ficaram na responsabilidade de fornecer para seus funcionários material à máscara e disponibilizar alguma medida antisséptica antes do cliente adentrar no seu comércio. Isso foi um acordo entre a gente na reunião. Então, essas medidas foram tomadas. E a Feira Livre a gente vai passar, conseguir
minimizar com que as D20 entrem na cidade para sobrar mais espaço ainda para colocar mais distância ainda uma banca da outra nessa segunda-feira. Tá. Agora, outra coisa que é extremamente importante, que é o seguinte, primeiro, o protocolo, se vocês têm um protocolo, em caso de alguém atestar positivo ou até mesmo que seja suspeito de estar com coronavírus, se existe esse protocolo. Pronto, Michel, ainda é uma briga, é uma deficiência nacional, não é só do município de Água Branca, não é só do estado de Alagoas. Porque é o seguinte, o nosso protocolo hoje apresentou síndrome gripal, qualquer sintoma gripais, não complicado com desconforto respiratório, a permanência, o tratamento é em casa, procurar a equipe vai medicar para aliviar aquele sintoma e o isolamento em casa. Tá. Pronto, protocolo de início. Caso que apresente complicações, a gente tem a UPA de Delmiro Gouveia como referência para a 10ª região, que são os 7 municípios aqui do Alto Sertão de Alagoas. Essa UPA, ela está com 3 ventiladores, ela só estabiliza e pode passar com um paciente 24 horas e tem que ser referenciado para Arapiraca. Arapiraca, hoje, até ontem, a gente contava com 7 leitos de UTI. Ontem o governador fez uma visita em outro hospital, o Hospital Alfa, para ampliar essa quantidade de leitos. Mas esse é o fluxo. Sintomas simples, permanece em casa. Complicou, vai para a UPA estabiliza, faz a coleta, manda para o LACEN para fazer o exame e, se o paciente complicar, Arapiraca para a UTI. Tá. Então você está dizendo aí que em Delmiro, que teoricamente, em caso de um aguabranquense estar contaminado com o coronavírus, ele seria encaminhado para a UPA de Delmiro. E lá na UPA de Delmiro, segundo você está dizendo, só tem 3 ventiladores. Então, ou seja, praticamente não tem nada. Certo? Outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, com relação aos equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde, se isso existe aí e se os trabalhadores estão devidamente orientados para, em caso de acontecer um caso positivo em Água Branca, eles saberem como agir. Pronto. Além dos protocolos, das orientações feitas aos profissionais pelas coordenações, existem já cursos online obrigatórios para o enfrentamento do Covid, que é obrigatório todo funcionário público da área da saúde fazer. E quanto aos EPIs, no início todo mundo estava despreparado de EPIs, porque tinha aquela quantidade de EPI para o trabalho normal do dia a dia. E aí a gente teve que intensificar isso, e quando fomos para o mercado, foi uma dificuldade imensa. A gente comprou álcool em gel a um preço absurdo. As máscaras a gente teve dificuldade e agora que está conseguindo com mais facilidade. Porque no início foi uma dificuldade imensa. E as luvas também aumentaram muito o valor, mas a gente já comprou álcool em gel suficiente para os profissionais de saúde. As máscaras, a gente encomendou uma máscara que dá para você usar nas barreiras e outra quantidade de máscara para aquelas pessoas, para os profissionais que trabalham diretamente com pacientes suspeitos e filtra melhor as bactérias, não deixando de contaminar o paciente. Então a gente está, graças a Deus, conseguiu se abastecer disso e está melhorando o fluxo. E hoje mesmo eu estava negociando, porque hoje existe já, com dificuldade de chegar no Brasil, por exemplo, da China, o teste rápido, que a gente dá para realizar no município e não precisando dessa demora de encaminhar, né? Tá. Fiz contato com o fornecedor, ele me prometeu que até o meio do mês que vem é que chega a sua revendedora aqui no Brasil e ele pode disponibilizar para a gente. Então, se fosse um produto que tivesse no comércio já, a gente já teria isso no município de Água Branca. Tá. Agora eu lhe pergunto o seguinte, aí em Água Branca, né, tem a Secretaria Municipal de Saúde, que cuida dos postos de saúde, e tem também a Unidade Mista de Saúde, que é de responsabilidade do governo do Estado.
Eu queria saber o seguinte, qual é o entrosamento que vocês estão tendo, se vocês estão discutindo, debatendo, tomando ações conjuntas? O hospital é o seguinte, foi até interessante você tocar no assunto, porque na semana passada a gente debateu, eu estive no hospital porque tinha um paciente que apresentou sintomas gripais e o hospital teve dificuldade de referenciar. Olha, se o hospital é da rede estadual e está tendo uma dificuldade de referenciar, aí eu fiquei me perguntando, eu como município, quando tiver uma unidade básica, aí ferrou tudo. Uhum. Mas isso foi um caso que alertou o secretário da 10ª região, tanto é que a gente já fez 2 reuniões para cobrar do governo do estado medidas para que a gente não se apavore também como gestor e não tenha como referenciar. Tá, Mas, então você está me dizendo o seguinte, que teve um caso de uma pessoa resfriada, né, que a princípio não tem nada a ver com coronavírus, mas uma pessoa resfriada, apresentando algum sintoma e que as pessoas, como já estão em alerta, você teve a preocupação de acompanhar. E você está me dizendo que lá no hospital, na unidade mista de saúde, os profissionais que ali estavam não sabiam como proceder, é isso? Não, os profissionais tiveram e seguiram todo o protocolo que diz o Estado. Eles não tiveram dificuldade assim, eles foram até muito ativos. Tá. O problema foi o fluxo não que estava escrito no momento, nos protocolos, foram quebrados. Nem o hospital queria receber, não tinha como fazer a coleta do exame, entendeu? Sim. Aí não foi problema do secretário, foi da rede de atendimento ao Covid no Estado. Mas que a gente já debateu muito e deu uma melhorada fantástica. E a gente espera não precisar. Mas, secretário, você sabe que numa altura do campeonato dessa, né, onde o mundo inteiro já está há muito tempo isso acontecendo, né, um dia agora equivale a um mês. Né, o tempo agora vale ouro. Então, quer dizer, mesmo diante de tudo isso, essa enxurrada de informação que está sendo divulgada e chegando um paciente na unidade mista de saúde e as pessoas ainda não sabem o que fazer. Não, olha, Michel, saber faz. Eu estou dizendo que o sistema, porque é assim, protocolo recebeu, o médico notificou, precisa fazer a coleta de exame. Liga para o CIEB, que é o centro de vigilância lá que vai dizer que esse paciente é indicado para fazer a coleta ou não. Aí, depois, ele vai dizer o caminho para lugar tal. Tudo isso foi feito certinho pela equipe do hospital. Mas o CIEB teve dificuldade em entrar em contato com o hospital referência aqui, com o Delmiro Gouveia. A médica que estava de plantão de Delmiro Gouveia não quis atender o paciente, não quis receber o paciente, entendeu? Aí foi quando o hospital ligou para a gente fazer uma intervenção com outro secretário do outro município para receber o paciente para fazer o exame. É isso que aconteceu. Não é incompetência dos profissionais. Foi da rede no momento, dos profissionais que estavam naquele momento e não atendeu o paciente. Como o fluxo diz. E só para deixar claro, qual foi o resultado desse exame? Não, ele não chegou. Ele chegou depois, ele foi atendido pelo médico lá da... A gente conseguiu, né, com que ele fosse para a UPA do Delmiro. E lá no atendimento clínico mesmo, o médico de plantão conversou com o médico que acompanha ele há muito tempo e foi descartado o caso sem mesmo precisar fazer exame. Tá. Agora nós já estamos aqui seguindo para o final. Nós falamos sobre a questão das aglomerações. E nós percebemos que, mesmo depois de tudo isso, continuam as aglomerações em Água Branca, certo? Inclusive tem notícias que até bares estão abertos, né? Pessoas que ficam lá dentro com as portas fechadas, mas bebendo, ou seja, está acontecendo esse fluxo aí, esse movimento que é extremamente perigoso. Aí eu pergunto a você, secretário, o que fazer diante disso? Olha, foi até uma pergunta que eu fui questionado numa live que a gente fez com os secretários aqui no município de Água Branca. Esses ambientes comerciais que estão no decreto estadual, não é nem do municipal, o municipal só reforça, que estão no decreto estadual que deve permanecer fechado, a gente tem um contingente de polícia militar aqui de apenas dois de plantão. Ele não está dando suporte nem à barreira
que a gente está fazendo com os guardas municipais e a polícia vai lá, dá um apoio, fica um pouquinho e vai para outro. Mas a população tem que ser parceira nossa nesse momento. Mas é que a questão é o seguinte, ô secretário, só interrompendo aqui, a gente sabe que muitas vezes a população não colabora, ou por falta de informação, ou por falta de consciência, ou por falta, né, às vezes até de entendimento do que significa um vírus, né? E nós sabemos que, infelizmente, aí a maioria das pessoas não tiveram a oportunidade de ir na escola ter uma educação formal. Então, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: se eu não estou vendo, não existe. Certo? É diferente de quem teve o conhecimento, sabe como é que funciona uma célula, sabe como é que funciona um vírus, uma bactéria. Então, tem mais ou menos uma noção. Mas aí, com a carga de informação que tem nesse momento, as pessoas passam a se conscientizar porque tem medo, porque sabe que aquilo ali existe e pode acontecer. Então, muitas vezes, as pessoas não têm essa consciência, porque não tem as informações necessárias. Só que, em caso das pessoas não colaborarem, aí é um dos atributos do poder público, que é o poder coercitivo. Certo? Um juiz só tem sua decisão respeitada porque o indivíduo sabe que, se não respeitar a decisão do juiz, ele vai para a cadeia. O juiz, quando determina, você tem que pagar pensão alimentícia, se fosse para o cara decidir por conta própria se ele ia pagar ou não, ele não ia pagar. Certo? Agora, como ele sabe que, se ele não pagar a pensão alimentícia, ele vai para a cadeia, então ele paga. Por isso que a palavra do juiz tem tanta força. E vocês são o poder público, e vocês têm o mesmo poder. Não estou dizendo aqui que tem que sair por aí prendendo as pessoas. Agora, se as pessoas, infelizmente, não colaborarem, porque agora o que está em risco é a vida da população. Certo? Se não colaborarem, infelizmente, vocês vão ter que ter pulso para, se for o caso, infelizmente, ter que prender alguém. Quando prender uma pessoa, a notícia vai se espalhar e todo mundo vai correr. Ninguém vai mais para o centro da cidade. Por quê? Porque o cara sabe que, se for para o centro da cidade, vai preso. Né? Então, quando você chega e diz, nós só temos 2 policiais, beleza. Nós temos 2 policiais, mas nós sabemos que tem um comando em Delmiro. Então, o prefeito tinha que entrar em contato com o comandante do batalhão em Delmiro e dizer: eu preciso de mais 2 policiais, ou 3 policiais. A situação que está aqui não está funcionando. O comandante diz que não tem condições, que liga para o secretário de segurança. O secretário de segurança não tem condições, que liga para um senador, um deputado federal amigo dele, para falar com o governador. O que não pode é a população ficar numa situação de vulnerabilidade. Mas é isso que eu ia dizer, Michel, porque é o seguinte: a colaboração da população é de ajudar a gente na denúncia, porque a gente divulgou os números que podem ser denunciados e muitos ambientes aqui irregulares foram fechados. Loja de confecção, bares, tem um monte de vídeo circulando aí na internet. E é isso que a população, a gente pede no momento. Em Água Branca mesmo, quem faz as coisas hoje não é desinformado, não. Sinto muito, mas não é. É pessoas que têm esclarecimento e sabem muito bem do que está acontecendo no Brasil. E faz assim, não sei se por pirraça, não sei por mais assim. Não, é por ignorância mesmo, certo? Só que com esse tipo de gente... A polícia fazer essa ação junto com a Guarda Municipal. Eu mesmo fui pessoalmente em alguns estabelecimentos e conversei com os proprietários. E, assim, o que a gente pode fazer, está fazendo. Uhum. Agora, a gente não teve essa conversa ainda com o Ministério Público Municipal, até porque eles estão em recesso e não moram aqui, não tem esse contato com... Que é outro absurdo, né? Outro absurdo. Uhum. Onde é que já se viu uma cidade que nem Água Branca tem com marca própria e não existe promotor e não existe juiz? Certo? Aí quer dizer, isso é uma negligência do Poder Judiciário. Certo? E o prefeito da cidade, ele é responsável por tudo que acontece no município, de bom e de ruim. Certo? Se o promotor não está indo e o juiz não está indo, que inclusive na lei orgânica do Ministério Público e da magistratura, diz que é obrigado o juiz e o promotor morar na comarca. Certo? Eu não sei o que acontece aí em Água Branca, ou é porque, né, as pessoas não respeitam muito mas chega juiz aí, não, o cara mora em Delmiro, ou mora em Maceió, não, ele tem que morar em Água Branca. Certo? Imagina que numa noite e tal aí, numa sexta-feira, alguém sofre uma prisão ilegal, certo? Um policial vai lá, se excede, ou alguém se excede e sofre uma prisão ilegal. Se ele sofre uma prisão ilegal, ele vai precisar de um habeas corpus, certo? Ele vai precisar que o juiz homologue a prisão dele. Se a prisão foi ilegal, vai relaxar. Mas e cadê esse juiz? Aí quer dizer que o indivíduo foi preso na sexta-feira e só vai ser solto quando o juiz voltar? Pois é. Então, quer dizer, o prefeito também, aqui não tem nada a ver com o Pico, tu é secretário de saúde, mas o prefeito também tinha que marcar uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça e explicar o que está acontecendo em Água Branca. Certo? Que não existe isso. Talvez até o presidente do Tribunal de Justiça não sabe o que está acontecendo.
Sabe sim, Michel. Aqui não segura nem o juiz oficial, não. Chega aqui, ele passa aqui um tempinho e pede transferência e fica só vindo substituto. Aí o substituto faz uma pontezinha aqui e vai então o Ministério Público, o estadual é ciente de tudo que acontece em Água Branca. Não é por falta de solicitação do prefeito, não, que ele já tem muito feito essa solicitação, tanto do policiamento aumentar aqui no município, como também de ter essas autoridades no nosso município. Viu? Ok. Então, secretário, eu quero lhe agradecer aqui sua participação, sua disponibilidade, certo, em conversar com a gente. Eu quero que fique bem claro para você e para a equipe do governo, para o prefeito, que nossa intenção aqui não é maltratar ninguém, não é bilidar ninguém. Aqui a gente, né, já que nós temos a possibilidade nesse momento de ser um veículo de transmissão de informação entre o governo e a população, então, nós estamos cumprindo esse papel, mas a ideia aqui é que as ideias sejam discutidas e que o objetivo é sempre a melhoria e a proteção da população. Então, quero lhe agradecer e quero deixar aí um espaço para você dar as suas considerações finais, fazer suas considerações finais. Michel, eu agradeço a oportunidade e assim, dizer à população, a você e à população de Água Branca, que nós estamos sendo dinâmicos. A gente lidar com o Covid hoje é uma coisa nova para o Brasil, para o mundo, e a gente está sendo dinâmico. A gente precisa se adaptar todo dia a alguma coisa nova. As barreiras já mudaram de várias localidades porque não estava dando certo, já ampliamos o horário, já criamos equipes alternativas, vamos comprar teste rápido agora, porque a gente vê a necessidade de estar se adaptando para lidar com o Covid. Então, dizer que a gente não mede esforço para cuidar da população de Água Branca. E deixar aqui meu abraço em nome do prefeito José Carlos. Obrigado, Céu. Tá bom, então, secretário, muito obrigado. Boa sorte para você aí. Vamos torcer para que esse vírus não chegue em Água Branca. Valeu, um abraço.